Salve família tricolor, sejam bem-vindos mais um vídeo aqui, Turbina, para falar de São Paulo, vídeo de repercussão, para a gente falar da última partida do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, informações e notícias do São Paulo e também sobre a coletiva do técnico Dorival. Além disso, informações também sobre o futuro do São Paulo, jogos fora do Morumbi e também informações sobre a tabela atualizada, a classificação do Brasileirão e os próximos jogos do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença aqui no canal. Se inscreve aqui no canal, ajuda muito a sua inscrição. Eu conto muito com seu apoio para a gente atingir a marca de 1000 inscritos. Quando acontecer isso, vai ter sorteio e você pode ser premiado com produtos oficiais do São Paulo. Então, para concorrer, se inscreve no canal, deixa o like que ajuda muito. Eu conto muito com seu apoio. Vamos primeiro falar das notícias do Tricolor. Primeiro, o treino do São Paulo. Após retornar de Curitiba, os atletas que ficaram no CT e os que quase não jogaram menor tempo, e os que não jogaram fizeram um trabalho tático dentro do campo. Os demais jogadores foram para o Refis para fazer o tratamento, recuperação muscular, e o técnico Dorival Júnior já prepara o São Paulo para o próximo confronto pelo Brasileirão, que é contra o Cruzeiro no Morumbi, o jogo na quinta-feira às 8 horas da noite. Então, as informações aí que os jogadores que atuaram por maior tempo na partida contra o Atlético Paranaense permaneceram na parte interna do CT para fazer atividade regenerativa. Os demais foram para o gramado pós-aquecimento, iniciaram as atividades técnicas dentro de campo e um trabalho de posse de bola em espaço de campo reduzido. Outras situações também envolvendo defesa e ataque. Na sequência, houve um trabalho também seguido por um coletivo em campo reduzido. Foi o treino do São Paulo, não tem nenhuma informação sobre os jogadores do DM, Os jogadores que estão se recuperando ainda. O Arboleda fez parte do treinamento, pode estar à disposição para o jogo de quinta-feira. E o Alisson, que foi diagnosticado um trauma na parte lateral da coxa, também deve ficar fora do jogo, É dúvida ainda para o confronto contra o Cruzeiro, Então o Alisson aí provavelmente deve folgar nesse jogo e o Arboleda pode aparecer entre os relacionados. Vamos conferir as informações do Campeonato Brasileiro, Após praticamente aí, a última rodada, último jogo, acontecer, os últimos jogos da rodada, o São Paulo perdeu uma posição, galera? Infelizmente aí o Cuiabá acabou vencendo o Botafogo e subiu para a 10ª colocação. Então, Botafogo é o líder aí com 59 pontos, Palmeiras com 53, na sequência Bragantino 52, Grêmio com 50 pontos, Flamengo 50 e Atlético Mineiro com 49 pontos. 49 pontos também para Atlético Paranaense na 7ª colocação e em 8º Fluminense com 45 pontos. Um pouco mais abaixo, Fortaleza com 42 pontos, deve focar agora no Brasileirão, para tentar a vaga na Libertadores, depois da derrota na final da Sul-Americana. E o Cuiabá, que chega a 40 pontos, vencendo o Botafogo fora de casa na última rodada. O São Paulo, nosso tricolor querido, permanece na 11ª colocação, com 39 pontos, O São Paulo que tem, no momento aí, as 30 rodadas já foram, Tem 10 vitórias, 9 empates e tem 11 derrotas, O São Paulo que não tem nenhum saldo de gol, permanece em 0. Marcou 35 e sofreu 35 gols. O Internacional na 12ª colocação, com 38 pontos. Cruzeiro com 37 e Corinthians com 37. Na sequência, Bahia com 34 e Santos com 34 pontos. O Goiás fica com 32 pontos, abre a zona de rebaixamento. O Vasco da Gama, o Vasco com 31, Coritiba 23 e América Mineiro com 19 pontos. Foi uma rodada até que boa para o São Paulo, se a gente olhar nos placares, resultados dos adversários, Corinthians empatando com o Santos, permanece um pouco mais atrás. O Bahia também não fez uma boa partida e perdeu para o Palmeiras, também fica lá embaixo. O Goiás e o Vasco empataram. Então os resultados foram muito bons para o São Paulo. E o Coritiba, que venceu o Internacional jogando em Porto Alegre.
E aí também segurou o Internacional ali, né? Porque se o Inter ganha, passaria o São Paulo também. Então, essa rodada foi uma rodada muito boa para o São Paulo, pensando nos tropeços dos adversários. Os empates aí ajudaram bastante o São Paulo. O empate do Tricolor com o Atlético Paranaense também foi bom. São Paulo chega a 39 pontos, precisando apenas aí de 7, 8 pontos para ficar livre de uma vez por todas ali da tão desesperada zona de rebaixamento. Nas próximas partidas, né? Pra gente falar aí da rodada 31, o Bahia enfrenta o Fluminense jogando na terça-feira e às 19 horas, né? Um jogo fora de casa para o Fluminense, um jogo difícil aí, provavelmente vai com time misto, porque tem a final da Libertadores, né? Então o Fluminense deve poupar os seus principais jogadores e provavelmente o Bahia deve vencer esse jogo aqui. Internacional e América Mineiro, depois Corinthians e Atlético Paranaense, um jogo muito difícil para o rival. Tomara aí que o Atlético consiga a vitória, isso vai ajudar o São Paulo na questão de tabela para o Corinthians não alcançar o tricolor. Flamengo tem um jogo muito importante contra o Santos extremamente prejudicado aí, tem um jogo muito difícil aí contra o Flamengo, né? Na tabela o Santos está complicado para o Santos. E ali Coritiba e Grêmio também se enfrentam. Atlético Mineiro e Fortaleza e Botafogo e Palmeiras na quarta-feira. O bicho vai pegar aqui, disputa pela liderança, né? Confronto direto na parte de cima da tabela. Vamos torcer para o Botafogo aí. Cuiabá e Vasco da Gama. Aqui um empate ajudaria muito o São Paulo na questão de tabela, para o São Paulo conseguir passar o Cuiabá em caso de vitória contra o Cruzeiro. E Goiás e Bragantino também se enfrentam, né? Vamos torcer aqui por um empate ou uma vitória do Bragantino em cima do Goiás também ajudaria. São Paulo e Cruzeiro, né? O jogo aqui na quinta-feira, às 8 horas da noite, no feriado de dia 2 de novembro. Essa é a rodada 31, né? A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para a gente atualizar você e falar das notícias do pós-jogo, né? O técnico Dorival Júnior concedeu entrevista após a partida no empate por 1-1 contra o Atlético Paranaense e ele acabou falando a respeito da situação do São Paulo na tabela, a situação dos jogadores, as escolhas feitas pelo Dorival e a gente vai separar aqui 3 destaques importantes da coletiva. Abre aspas para o técnico Dorival Júnior. Trabalho com uma equipe e não com 11 jogadores. Eles têm consciência disso e estão preparados. Prova disso é o jogo de bom nível que fizemos hoje. Independentemente dos nomes que foram a campo, eles deram uma resposta positiva. E o São Paulo sempre foi, desde a nossa chegada, um grupo, né? Questionado sobre repetir jogadores, titularidade de alguns jogadores, o técnico Dorival Júnior ressaltou aí a importância do grupo e também a versatilidade do grupo, né? O São Paulo que tem vários jogadores para cada posição. Infelizmente, o Caleri ali é o único jogador, a única posição que não tem um substituto à altura. Nas demais posições, o São Paulo consegue suprir sim a falta e a ausência de alguns jogadores. É claro que alguns jogadores são muito importantes. Arboleda, Pablo Maia. Na lateral direita mesmo o próprio Rafinha também acaba fazendo falta quando não joga, né? Então o São Paulo que vem tentando aí melhorar alguns jogadores para suprir as necessidades. O exemplo foi a entrada do Michel Araújo, que acabou entrando como segundo volante e foi bem também quando entrou. E tem pedido passagem. O Michel Araújo tem feito boas partidas aí nos últimos jogos. Também o técnico Dorival Júnior acabou falando, né? A respeito da chegada, ele disse o seguinte: desde a minha primeira escalação até hoje, foram raros os momentos que mantivemos a mesma equipe atuando. Então, curiosamente, na última perdida, que foi assim, mas desde abril eu trabalho com todos os jogadores e espero que eles estejam preparados para entrar em campo e desenvolver o seu melhor. Então, já falado pelo Dorival, a questão de elenco, de grupo, ele ainda reforçou falando sobre a escalação. É claro, vai jogar quem tiver melhor, todos os jogadores estão tendo oportunidades, alguns aproveitam, outros não. Na minha opinião, por exemplo, David e Erisson não têm aproveitado as oportunidades. Outro que não tem aproveitado a oportunidade é o Natan. Também vem jogando muito mal, muito abaixo do que a gente espera de um lateral direito do São Paulo Futebol Clube.
Além disso, o técnico Dorival Júnior também falou a respeito da situação na tabela e ele disse o seguinte, abre aspas, é natural que incomode, são números e situações que você fica se batendo um pouquinho, mas entendo também que tudo o que aconteceu ao longo desse período e a forma como conduzimos, se tivéssemos feito jogos muito abaixo dos adversários, aí sim causariam uma preocupação grande, mas não foi assim. Defendeu-se o técnico Dorival, questionado a respeito do mau aproveitamento do São Paulo fora de casa. Apenas 14% de aproveitamento fora de casa. O São Paulo é o único time que não conseguiu vencer fora de casa pelo Brasileirão nessa temporada. E agora tem pelo menos mais 5, 6 jogos aí que vai precisar buscar uma vitória, né? Importante lembrar que o São Paulo tem jogos em casa com o Bragantino, Cruzeiro e Cuiabá. E os demais 5 jogos da temporada que restam são fora de casa, né? Então o São Paulo tem também na última rodada o Flamengo, mas o jogo também dentro de casa. Então vai ser difícil aí a tabela do São Paulo nos próximos dias. Vai tentar uma vitória contra o Santos, que é fora de casa, contra o Atlético Mineiro, né? Tem algumas oportunidades aí. Vamos torcer para o Tricolor buscar essa vitória o quanto antes, para a gente ficar de uma vez por todas longe da zona de rebaixamento. O Ferrarese, né, foi o destaque positivo aí do último jogo. O Ferrarese que conseguiu voltar a vestir a camisa do São Paulo e entrar em campo, né? O jogador que atuou pouco tempo ali no finalzinho do jogo, mas já é um começo para quem está voltando, né? Importante a participação aí e volta do Ferrarese. É um jogador que eu espero muito para o ano que vem. Eu acho que vai ser muito feliz aí com a camisa do São Paulo, Ferrarese. Abre aspas para o jogador que disse após a partida ali contra o Atlético Paranaense. Muito feliz, passaram vários meses. Feliz por voltar bem. Deu certo, agora é só ir para frente. Não olhar para trás, seguir trabalhando. Conseguimos um ponto muito importante em um campo complicado. Agora é pensar na quinta-feira no jogo contra o Cruzeiro. Disse o jogador, né, que vai atuar mais uma vez aí com a camisa do São Paulo. Eu acredito que ele deve jogar sim contra o Cruzeiro. Não sei se vai entrar jogando ou se vai entrar no decorrer da partida, mas é uma boa opção para a zaga aí na ausência do Arboleda. Rames Rodrigues, né? O Rames Rodrigues hoje no treino no CT da Barra Funda levou aí o seu menininho Samuel, né? E tem ali também a camisa personalizada com o nome do papai, né? Aí, e o número 19, né? Então aí o Rames Rodrigues levando a sua família, né? E os críticos aí de alguns lugares da mídia e das redes sociais falando que o Rames Rodrigues estava infeliz no São Paulo, né? Então aí veiculado pelo Jorge Nicola da última vez aí que Rames Rodrigues estava insatisfeito, né? Já plantando alguma crise ali nos bastidores, né? Não tem nada de insatisfeito, o jogador tem tido oportunidades e pode acreditar que na temporada 2024 vai ser um dos protagonistas com a camisa do São Paulo. Então, eu acredito aí que o Rames está feliz no São Paulo, né? A situação aí favorece bastante o jogador e vamos torcer para que ele dê certo com a camisa do São Paulo Futebol Clube. Para a gente fechar notícias do Tricolor aí, breves notícias, né? O São Paulo atinge a pior sequência da história como visitante no Campeonato Brasileiro. São 15 partidas sem vencer longe do Morumbi, né? E ainda restam aí mais 4 compromissos fora, né? Então são 4 jogos fora que o São Paulo tem pelo menos aí mais 4 em casa, né? Então as partidas do São Paulo, que o São Paulo acabou perdendo ali, poderia ter vencido contra o Cruzeiro fora de casa, contra o Vasco, contra o rival Corinthians, contra o Fortaleza, né? RB Bragantino, vários empates que o São Paulo colecionou que poderia ter saído com a vitória, né? Infelizmente aí não é uma das melhores temporadas do São Paulo no Brasileirão quando se fala de jogos fora de casa. Já jogando no Morumbi, o São Paulo tem mais de 67% de aproveitamento, né? Então você vê a diferença que faz a torcida São Paulina. Você, torcedor, está de parabéns pelo seu apoio aí dedicado, né, ao São Paulo Futebol Clube, né? Faz toda a diferença o Morumbi na vida do São Paulo. E para a gente falar dessa diferença do Morumbi na vida do São Paulo, vamos falar também da notícia dos shows que vão acontecer no São Paulo. Então, basicamente, os shows aí de Red Hot Chili Peppers e RBD tiram São Paulo e Bragantino do estádio do Morumbi, né?
Então aí o São Paulo não vai poder contar com o Morumbi por conta desses shows e deve buscar uma alternativa. Eu acredito que a Arena Barueri, algum outro estádio aí, pode servir para o São Paulo jogar contra o RB Bragantino. E aí vai ter a diferença, né? Não joga no Morumbi, o São Paulo infelizmente precisa do Morumbi para vencer jogos e vai ser uma partida complicada contra o RB, que sempre dá trabalho para o São Paulo. Estas são as notícias de hoje nesse vídeo de repercussão, e para a gente falar das informações do São Paulo Futebol Clube, eu volto na terça com o boletim informativo para deixar você aí por dentro das notícias do São Paulo, das categorias de base, futebol masculino e feminino, das categorias de base também na Brasil Ladies Cup da mulherada, futebol aí que a mulherada tá jogando bem, tanto nas categorias de base como no futebol adulto, e também as informações do basquete tricolor. Gostou do vídeo? Gostou das informações? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigado aos novos inscritos. Eu fico por aqui e lembro você que o São Paulo é o tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve, tricolor paulista. Um forte abraço. Valeu!